Olá pessoal, Hernani Marques compartilhando aqui mais um princípio de gerenciamento de projetos de acordo com a abordagem britânica, o Prince2. Esse princípio, gerenciar por estágios. Então, eu vou brevemente aqui falar para vocês sobre a importância desse princípio, como que ele é utilizado, o relacionamento com temas de gerenciamento de projetos, relacionamento com processos de gerenciamento de projetos, relacionamento com MSP para o gerenciamento de programas, que vai ser bastante interessante caso tenha a necessidade, aí você, a sua organização da implementação e utilização de abordagens para o gerenciamento de programas e também algumas práticas, algumas indicações do Prince como orientações sobre como dividir, né? Quais seriam os drivers ou os direcionadores para você criar ou definir os estágios do seu projeto. Ok? Então, na metodologia britânica, eles declaram que é importante você dividir, você segmentar o seu projeto em fases, que eles chamam de estágios. Num projeto Prince, você tem no mínimo 2 estágios. Um estágio que eles chamam de estágio de iniciação, que na verdade é onde você vai fazer o planejamento e criar o ambiente controlado do teu projeto, e no mínimo um estágio de entrega. Isso para projetos pequenos, mas quando você tiver projetos maiores, é muito importante você fazer essa divisão, porque isso vai ajudar você em diminuir a complexidade, melhorar a compreensão sobre o teu projeto, sobre os requisitos do produto, do serviço que será criado, enfim. E ao passo que você vai entregando cada uma dessas, encerrando cada uma dessas etapas, cada uma dessas fases, é uma grande oportunidade de você aprender com esse estágio que está sendo encerrado e esse aprendizado ser aplicado em estágios subsequentes. Tá? E dividir o projeto em estágios nada mais é do que uma técnica, né, que inclusive é apregoada no PMBOK, que você está fazendo uma decomposição top-down, ou seja, você tem a visão geral do teu produto e vai quebrando ele em partes para você. Cada uma dessas partes, em alguns momentos específicos na vida do teu projeto, você fazer a construção desses componentes. E a cada uma dessas fases, na verdade, o que está acontecendo é que você está adicionando pontos de controle para verificações do produto, da qualidade e também da justificativa contínua, que é o primeiro princípio do Prince 2. Okay? Que eu trago para você uma representação gráfica de um projeto dividido em alguns estágios. Nesse momento aqui é o pré-projeto, ou seja, o projeto ainda não existe, então temos aqui um estudo de viabilidade e no Prince você vai gerenciar estágio por estágio. Então, nesse momento, quando esse estudo de viabilidade for concluído, a gente vai criar também um plano, mas é um plano de estágio, não é um plano de projeto, é um plano somente para esse estágio aqui, que é o estágio de iniciação que chamamos, que é onde vai ocorrer de fato o planejamento através de um processo chamado IP, Initiating a Project. Tá? E aqui a gente vai criar alguns documentos, vamos detalhar melhor o produto, vamos definir os registros, como que a gente vai fazer o monitoramento e controle, enfim, e vamos criar o plano do projeto. Só que o plano do projeto no Prince ele não vai ser detalhado, ele vai dar um overview dos estágios subsequentes, cobrindo todos os estágios, mas numa visão ampla, numa visão genérica. Uma visão detalhada será o plano de estágio. Estágio por estágio, a gente vai fazer um plano detalhado, mas só quando estiver próximo àquele estágio. Então, aqui no IP, a gente vai fazer um plano detalhado só para esse estágio aqui. Existe uma lógica bastante interessante para isso. Se você tiver um projeto pequeno, você consegue fazer um planejamento detalhado ao nível do projeto como um todo. Digamos aí um projeto de 2 meses, 3 meses talvez. Agora, se você tiver um projeto de 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ser muito difícil a gente fazer um planejamento detalhado de uma coisa que vai acontecer na última semana, nos últimos dias. Então, aqui não. Aqui, se você fizer um estágio, sei lá, de 2 meses, 3 meses, dá para a gente fazer um plano detalhado com um nível de detalhamento muito bom do que vai acontecer no próximo 1, 2 ou 3 meses.
Tá? Então a gente vai fazer no IP o plano do projeto ao nível macro e o plano detalhado para o estágio seguinte. Quando estiver finalizando o estágio seguinte, vamos rodar um processo chamado Managing Stage Boundary, USB. Aqui a gente vai avaliar o desempenho desse estágio que está sendo encerrado, capturar as lições aprendidas, ver o que a gente pode usar de aprendizado para o estágio seguinte. Vamos também analisar as características do produto que foi entregue, que foi concluído aqui. Será que o nosso cliente vai aceitar essa parte, esse componente, essa peça, enfim? O que vai ajudar num outro princípio que é foco nos produtos. E esse Managing Stage Boundary vai ajudar também, baseado no andamento desse estágio, baseado em outras informações como cenário interno, cenário externo, enfim, a viabilidade contínua do projeto, ou seja, vamos criar aqui algumas informações ou atualizar algumas informações para o comitê diretor aprovar a continuidade ou não do nosso projeto, o que está alinhado, inclusive, com o princípio da justificativa de negócios contínua. E, para finalizar, de maneira breve também, o USB, o Managing Stage Boundary, neste processo a gente vai criar um outro plano de estágio. Para que estágio? Para esse estágio seguinte aqui. Então, eu vou fazer um planejamento detalhado exatamente para esse estágio. Claro que o desempenho desse estágio que encerrou aqui, a gente vai confrontar com as informações do plano do projeto como um todo para analisar o desempenho também na visão global, vamos dizer assim, do projeto. E assim sucessivamente até que a gente chegue no último estágio e aí a gente roda o processo CP Closing a Project. Bom, algumas orientações que eu acho bem interessante do Prince, principalmente nessa questão de gerenciar por estágios, e está relacionado inclusive ao tema chamado tema planos, é exatamente como definir esses estágios. Então, olha só, a gente pode ter os chamados estágios técnicos, onde a equipe técnica vai aplicar suas ferramentas e suas técnicas para construir os componentes, os produtos e as partes do nosso produto. E existem os estágios de gerenciamento, que são sequenciais. Por que sequenciais? Porque ele está orientado ao tempo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses e assim por diante. Ou 3 meses, o 6º mês, até o 9º mês, até o 12º mês, e assim sucessivamente. Olhando esse gráfico, dá para a gente perceber claramente que os estágios técnicos podem se sobrepor, eles podem ser paralelos, mas os estágios de gerenciamento não, eles são sequenciais. Agora, isso pode gerar uma grande confusão. Por exemplo, alguém perguntando, como que está o andamento do teu projeto? Eu estou no estágio 2, estou fazendo parte do design, estou fazendo parte da construção A, estou fazendo parte da construção B. E aí a pessoa vai virar para você e vai perguntar exatamente a mesma coisa. Tá, mas como é que a gente está no projeto? Não dá uma visão legal, né? Então, uma das orientações que nós temos no Prince é a gente tentar juntar, quebrar, né, vamos dizer assim, os estágios técnicos com os estágios de gerenciamento, mas com foco no produto, ou seja, com foco numa entrega. Então, o design que está aqui, por exemplo, olha lá, ele foi dividido em 3 entregas. Uma definição geral, e aí eu posso ver e analisar e pegar a aprovação dessa definição geral. Uma definição detalhada, e novamente focando no produto, a gente pode analisar as características desse produto que está sendo entregue e buscar a aprovação desse produto. E depois uma definição adicional que tem aí no design. E novamente a gente pode focar no produto e ver as características dessa entrega e focar nessa entrega aqui e buscar também a aprovação dessa entrega. Então é tentar juntar as entregas técnicas com o final de cada um dos estágios de gerenciamento. Okay? Isso é uma técnica que funciona bem, até porque vai ajudar que as pessoas estejam realmente alinhadas com o princípio que eu vou comentar num outro vídeo, que é o foco nos produtos. Isso se alinha muito bem, inclusive, com a abordagem ágil, com a forma ágil de se trabalhar, seja com Scrum ou com outro framework qualquer de abordagem ágil.
E como que a gente vai dividir, né? Não tem uma regra, tá, pessoal? Vai depender muito das necessidades da tua empresa, das características do teu projeto. Algumas orientações que existem são, olha, dá uma olhada no horizonte de planejamento. O que é isso? É quanto você pode olhar para frente, de hoje para frente, e enxergar um nível de detalhe interessante. Então, será que você consegue fazer um planejamento detalhado para alguma coisa que vai acontecer daqui a 12 meses? Difícil. E alguma coisa que vai acontecer daqui a 3 meses? É factível. Então, baseado nesse horizonte de planejamento, você vai definindo aí o tamanho do estágio e a quantidade de estágios do teu projeto. Outro direcionador é a quantidade de risco. Quanto mais arriscado, é interessante que você divida mais, porque quando você está dividindo em estágios, você está adicionando pontos de controle. E os pontos de controle vai ajudar no gerenciamento dos riscos do teu projeto. Também o nível de complexidade. Se tiver muito complexo, muito difícil da gente compreender as conexões dos produtos, as características do produto como um todo, enfim, é interessante novamente que você adicione mais pontos de controle, ou seja, quebre, tem estágios mais curtos e, consequentemente, mais estágios, porque isso vai ajudar você na melhor compreensão das características e necessidades do teu projeto. E também o alinhamento com o gerenciamento de programas. Se você tiver necessidade de dar um reporte para o gerente do programa, porque o seu projeto está sob o guarda-chuva de um programa, ele está rodando embaixo de um programa, pode haver uma necessidade lá por parte do gerente de programa de receber um status mais atualizado ou mais realista possível. Então, você identifica essas necessidades de coleta de informações do teu projeto para passar para o nível do programa, e baseado nisso você vai fazendo a divisão do teu projeto. Ou alguma exigência de executivo. Por exemplo, você tem um executivo que é muito controlador. Então, para ele exercer esse controle, nada melhor que a divisão, porque toda vez que você divide o teu projeto, você adiciona pontos de controle, adiciona verificações, análise de risco, análise de viabilidade contínua e assim sucessivamente. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo, compartilhe esse vídeo com seus colegas, dê um like e eu recomendo que você, se você não assistiu aos outros vídeos, para ter uma melhor compreensão em relação aos princípios, assista os outros vídeos sobre os princípios de gerenciamento de projetos com Prince2. E se você quiser saber mais ainda, eu convido você a participar de algum treinamento nosso, onde eu consigo detalhar bem mais aí cada uma dessas características, cada um desses princípios, dos temas e dos processos. Tudo para ampliar a probabilidade de sucesso do projeto da sua organização. Um abraço, até mais.